Bom, vamos lá então falar um pouquinho a respeito de um assunto de uma aula passada que nós fizemos e que gerou um pouquinho de, diríamos, constrangimento ou creio que não tanto, mas um pouquinho de insegurança por parte de alguns dos alunos que nos ouviam. Nós falamos a respeito do passamento, que é um tema que está presente em o livro O Céu e Inferno. E gostaríamos, portanto, de repetir com um pouquinho mais de detalhes ou de uma forma um pouco mais didática as informações que nós transmitimos naquela ocasião. Por isso nós preparamos este slide e cremos que ele esteja um tanto quanto mais detalhado do que as informações que passamos anteriormente e, portanto, será mais fácil o entendimento, sem causar temores, mas sim trazendo um pouco mais de confiança e segurança sobre este processo natural em que o espírito imortal vivencia em cada encarnação. Para a definição de o passamento, é importante que nós entendamos o princípio de que nós outros somos espíritos. A partir deste entendimento, fica muito mais fácil contemplar a vida no seu aspecto natural, o aspecto da imortalidade. E por isso, afastar qualquer temor que eventualmente tenhamos sobre o assunto desencarne, ou simplesmente o passamento do plano material para o plano espiritual. A ideia da última aula é que se entendesse que a morte é um fato natural a que todos estão submetidos e que todos já experimentaram algum dia. Portanto, não é destruição, mas renovação. Também que se entendesse o estado da alma, feliz ou não, após a morte do corpo. Que se entendesse que a morte não causa dor ao espírito, mas todos experimentamos uma perturbação durante o passamento. E que essa perturbação é aflitiva ou não, de acordo com o maior ou menor conhecimento sobre a vida futura e, por consequência, agrava-se pelo apego irrefletido à vida material, o que cria o chamado temor da morte. E o que é o temor da morte? O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na Terra penas e gozos materiais, o que significa momentos de alegria e momentos de dificuldade. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Já o homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Conclusão: a morte do corpo físico acontece de forma semelhante para todos os espíritos. É o exaurimento do fluido vital que sustenta a vida vegetativa a partir dos centros de força. Essa mesma vitalidade sustenta os cordões energéticos que ligam os corpos sutis ao duplo etérico e corpo físico. Assim, temos que a morte não causa dor ao espírito e poderá acontecer, naturalmente, por conta da programação encarnatória, acidentalmente, devido a causas alheias à vontade do espírito encarnado, por imprevidência
decorrente de excessos de toda ordem, tais como o abuso de drogas, do sexo e outros riscos desnecessariamente assumidos pelo espírito imprevidente, ou também poderá ocorrer de forma intencional. É aquilo que chamamos de autocídio ou suicídio. Lembramos que o espírito já desapegado dos desejos materiais passa pela morte natural ou acidental de forma muito tranquila, pois que, durante toda a sua existência, tornou-se simpático pela sua conduta moral aos espíritos superiores que lhes darão toda a assistência, e esta assistência, por ele, será percebida nos momentos finais. Para este espírito, não existe a possibilidade de morte por imprevidência, assim como se afasta qualquer possibilidade de uma morte intencional, o que já não acontecerá com aquele que durante toda a sua vida terrena deu mais importância às coisas da matéria do que à sua vida espiritual. Este, ainda que não tenha desencarnado por imprevidência ou intencionalmente, passando pela morte natural ou acidental, terá agravada a sua perturbação simplesmente porque o objeto principal de seu interesse são as coisas que ele deixou para trás e as quais ele não poderá carregar para outra vida. As causas da morte, natural, acidental, por imprevidência, não determinarão, portanto, o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, nem mesmo os casos de suicídio, visto que esse poderá ser inconsciente, o que atenuará as penas pela falta cometida. Assim vemos que o estado da alma é o fruto da sua consciência, o que poderá variar ao infinito as possibilidades de felicidade ou infelicidade na erraticidade. Resumidamente, a felicidade é um estado consciencial. Assim é que pedimos para que aqueles que assistam a este vídeo leiam algumas comunicações de o livro O Céu e o Inferno, para que, primeiro, constatem que nenhum relato dos espíritos na erraticidade é igual ao outro, e depois, para que compreendam que as aflições relatadas por eles estão sempre associadas ao comportamento que tiveram na vida terrena. Assim, aqueles que, ainda minimamente, independente de religião, demonstraram algum aspecto de espiritualização, foram os mais resignados em suas aflições, e por isso seus sofrimentos foram menos pungentes. Nisso se faz relevante a frase: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Se compreendermos que um tal estado de compreensão da vida modifica nossas atitudes na Terra e, por conseguinte, determinará nosso estado na erraticidade, então desaparecerá qualquer temor da morte e somente estaremos sujeitos aos efeitos perturbativos do passamento, que são um torpor natural decorrente do esgotamento das energias vitais, pela incerteza de que é chegado o momento. Quando não se tem o conhecimento, o instinto desassossega o espírito que tenta lutar contra o fim inevitável. Assim é que o espírito imprevidente, aquele que fez da vida mundana o objeto principal de suas aspirações, se angustia pela sensação de perda dos bens temporais. Se trabalharmos para corrigir em nós os itens B, incerteza do momento, e C, apego aos bens terrenos, apenas teremos como inevitável o item A, que é aquele torpor natural, mas que os espíritos mais elevados não se ressentem dele e fazem o passamento com extrema lucidez da operação de desligamento efetuada por especialistas do plano maior. Sugerimos a leitura de o livro Voltei, do espírito de pseudônimo Irmão Jacó. Por fim, o espírito que compreende isso e tem na vida futura o objeto de suas aspirações, trabalha sem perda de tempo o seu aperfeiçoamento,
combate suas imperfeições e exercita a caridade. Terá, assim, a consciência do momento do passamento e que ele representa apenas um momento de alteração dos sentidos, coordenado por técnicos do plano maior, cujo despertar será agradável. É esta consciência de haveres bem cumpridos durante a vida corpórea que evitará a ele experimentar impressões desagradáveis próprias do corpo físico apenas, por algum tempo, quando se encontrar na erraticidade. E qual é a lógica? Primeiro, as impressões do corpo são transmitidas pelos cordões que ligam os corpos. Não havendo cordões, as impressões de dor, de cansaço, etc., serão apenas condicionamentos mentais. Depois, a consciência ou conhecimento da verdade facilita a libertação de tais condicionamentos, mas a culpa acrisola o espírito. Por isso, viver sob as regras do amor e caridade é muito importante. Vejamos mais estudos de caso sobre o estado de outros dois espíritos na erraticidade, à maneira de pálida ilustração de tudo isso que estamos a falar. Antônio B. Enterrado vivo, a pena de talião. Antônio B., escritor de estimadíssimo merecimento, que exercera com distinção e integridade muitos cargos públicos na Lombardia pelo ano de 1850, caiu aparentemente morto de um ataque apoplético. Como algumas vezes sucede em casos tais, a sua morte foi considerada real, concorrendo ainda mais para o engano os vestígios da decomposição assinalados no corpo. 15 dias depois do enterro, uma circunstância fortuita determinou a exumação a pedido da família. Tratava-se de um medalhão, por acaso esquecido no caixão, qual não foi, porém, o espanto dos assistentes quando, ao abrir este, notaram que o corpo havia mudado de posição, voltando-se de bruços e, coisa horrível, que uma das mãos havia sido comida em parte pelo defunto. Ficou então patente que o infeliz Antônio B. fora enterrado vivo e deveria ter sucumbido sob a ação do desespero e da fome. Evocado na Sociedade de Paris em agosto de 1861, a pedido de parentes, deu as seguintes explicações. 1. Evocação. Resposta. Que quereis? Pergunta. A pedido de vosso parente, nós vos evocamos com prazer e seremos felizes se quiserdes responder-nos. Resposta. Sim, desejo fazê-lo. Pergunta. Lembrai-vos dos incidentes da vossa morte? Resposta. Certamente que me lembro. Mas por que avivar essa lembrança do castigo? Pergunta. Efetivamente fostes enterrado por descuido. Resposta. Assim deveria ser, visto revestir-se a morte aparente de todos os caracteres da morte real. Eu estava quase exsangue. Não se deve, porém, imputar a ninguém um acontecimento que me estava predestinado desde que nasci. Pergunta. Incomodam-vos estas perguntas? Será mister lhes demos fim? Resposta. Não, podeis continuar. Pergunta. Por que deixastes a reputação de um homem de bem? Esperamos fosseis feliz. Resposta. Eu vos agradeço, pois sei que haveis de interceder por mim. Vou fazer o possível para vos responder e, se não puder fazê-lo, falo-á um dos vossos guias por mim. Pergunta. Podeis descrever-nos as vossas sensações daquele momento? Resposta. Que dolorosa provação senti-me encerrado entre 4 tábuas, tolhido, absolutamente tolhido, gritar, impossível.
A voz, por falta de ar, não tinha eco. Ah, que tortura a do infeliz que em vão se esforça para respirar num ambiente limitado. Eu era qual condenado à boca de um forno, abstração feita do calor. A ninguém desejo um fim rematado por semelhantes torturas. Não, não desejo a ninguém um tal fim. Ó, cruel punição de uma cruel e feroz existência! Não saberia dizer no que então pensava, apenas revendo o passado, vagamente entrevia o futuro. Pergunta: dissestes cruel punição de uma feroz existência. Como se pode conciliar esta afirmativa com a vossa reputação ilibada? Resposta: que vale uma existência diante da eternidade? Certo, procurei ser honesto e bom na minha última encarnação, mas eu aceitara um tal epílogo previamente, isto é, antes de encarnar. Ah, por que interrogar-me sobre esse passado doloroso, que só eu e os bons espíritos enviados do Senhor conhecíamos? Mas, visto que assim é preciso, dir-vos-ei que, numa existência anterior, eu enterrara viva uma mulher, a minha mulher, plena de vida e presa numa adega. A pena de talião devia ser-me aplicada, olho por olho, dente por dente. Colocação: agradecemos essas respostas e pedimos a Deus vos perdoe o passado, em atenção ao mérito da vossa última encarnação. Resposta: voltarei mais tarde, mas, não obstante, o espírito Erasto completará esta minha comunicação. Como pudemos verificar, neste primeiro testemunho, existiu uma pena capital que, de plena consciência, o espírito aceitou, uma provação muito dura e semelhante ao ato que mais lhe pesava à consciência. Isto naquilo que chamamos de programação encarnatória, onde os espíritos que estão conscientes dos seus haveres e da necessidade de reparação aceitam provas mais duras se consideram capazes o suficiente para passar por tais tribulações e vicissitudes, ou então, caso contrário, aceitam provas mais brandas, como um pagamento parcelado que se estenderá por longas encarnações. Vamos agora ver as instruções de Erasto, o Guia do Médium. Instruções do Guia do Médium. Por essa comunicação podeis inferir a correlatividade e dependência imediata das vossas existências entre si, as tribulações, as vicissitudes, as dificuldades e dores humanas são sempre as consequências de uma vida anterior, culposa ou mal aproveitada. Devo, todavia, dizer-vos que desfechos como este de Antônio B. são raros, visto como, se de tal modo terminou uma existência correta, foi por tê-lo solicitado ele próprio, com o fito de abreviar a sua erraticidade e atingir mais rápido as esferas superiores. Efetivamente, depois de um período de perturbação e sofrimento moral inerente à expiação do hediondo crime, ser-lhe-á perdoado este, e ele se alçará a um mundo melhor, onde o espera a vítima que há muito lhe perdoou. Aproveitai este exemplo cruel, queridos espíritas, a fim de suportardes com paciência os sofrimentos morais e físicos, todas as pequenas misérias da terra. Pergunta: que proveito pode a humanidade auferir de semelhantes punições? Resposta: as penas não existem para desenvolver a humanidade, porém para a punição dos que erram. De fato, a humanidade não pode ter interesse algum no sofrimento de um dos seus membros. Neste caso, a punição foi apropriada à falta, porque há loucos, idiotas e paralíticos. Porque morrem estes queimados enquanto que aqueles padecem as torturas de longa agonia entre a vida e a morte. Ah, crede-me, respeitai a soberana vontade e não procurais sondar a razão dos decretos da providência. Deus é justo e só faz o bem. Erasto. Para finalizar então estes nossos exemplos,
Vamos para o segundo testemunho. Letil. Este industrial, que residiu nos arredores de Paris, morreu em abril de 1864, de modo horroroso. Incendiando-se uma caldeira de verniz fervente, foi num abrir e fechar de olhos que o seu corpo se cobriu de matéria candente, pelo que logo compreendeu ele que estava perdido. Achando-se na oficina apenas com um rapaz aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio, à distância de mais de 200 metros. Quando se lhe pôde prestar os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíam aos pedaços, desnudos os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim, sobreviveu 12 horas a cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até o último momento, predispondo seus negócios com perfeita lucidez. Em toda esta cruel agonia, não se lhe ouviu um só gemido, um só queixume. Morreu orando a Deus. Era um homem honradíssimo, de caráter meigo e afetuoso, amado, prezado de quantos o conheciam. Também acatara com entusiasmo, porém pouco refletidamente, as ideias espíritas, e assim foi que, médium, não lhe faltaram inúmeras mistificações as quais, seja dito, em nada lhe abalaram a crença. A confiança no que os espíritos lhe diziam, em certas circunstâncias, ia até a ingenuidade. Evocado na Sociedade de Paris, a 29 de abril de 1864, poucos dias após a morte e ainda sob a impressão da cena terrível que o vitimou, deu a seguinte comunicação. Profunda tristeza me acabrunha. Aterrado ainda pela minha trágica morte, julgo-me sob os ferros de um algoz. Quanto sofri! Oh, quanto sofri! Estou trêmulo, como que sentindo o cheiro nauseante de carnes queimadas. Agonia de 12 horas, essa que padeceste, ó espírito culpado. Mas ele a sofreu sem murmurações e por isso vai receber de Deus o seu perdão. Ó minha bem-amada, não chores, que em breve estas dores se acalmarão. Eu não mais sofro na realidade, porém a lembrança neste caso vale pela realidade. Auxilia-me muito a noção do espiritismo, e agora vejo que, sem essa consoladora crença, teria permanecido no delírio da morte horrível que padeci. Porém, um espírito consolador que não me deixa, desde que exalei o último suspiro. Eu ainda falava e já o tinha ao meu lado. Parecia-me ser um reflexo das minhas dores a produzir em mim vertigens, que me fizeram ver fantasmas. Mas não, era o meu anjo de guarda que, silencioso e mudo, me consolava pelo coração. Logo que me despedi da terra, disse-me ele: Vem, meu filho, torna a ver o dia. Então respirei mais livremente, julgando-me livre de medonho pesadelo. Perguntei pela esposa amada, pelo filho corajoso que por mim se sacrificara, e ele me disse: Estão todos na terra, e tu, filho, estás entre nós. Eu procurava o lar, onde sempre em companhia do anjo vi todos banhados de pranto. A tristeza e o luto haviam invadido aquela habitação outrora pacífica. Não pude por mais tempo tolerar o espetáculo e, comovidíssimo, disse ao meu guia: Ó, meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, respondeu-me, e procuremos o repouso. Daí para cá tenho sofrido menos, e, se não houvera visto inconsoláveis a esposa e os filhos, e triste os amigos, seria quase feliz. O meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive, e eu, a fim de vos instruir, vou confessá-la. Há cerca de 2 séculos, mandei queimar uma rapariga, inocente como se pode ser na sua idade, 12 a 14 anos.
Qual a acusação que lhe pesava? A cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era então italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo o juiz e o carrasco. Ó, quanto és grande justiça divina! A ti submetido, prometi a mim mesmo não vacilar diante do combate, e ainda bem que tive força para manter o compromisso. Não murmurei e vós me perdoastes, ó Deus! Quando, porém, se me apagará da memória a lembrança da vítima inocente, essa lembrança é que me faz sofrer. É mister, portanto, que ela me perdoe. Ó vós, adeptos da nova doutrina, que frequentemente dizeis não poder evitar os males pela insciência do passado. Ó irmãos meus, bendizei antes o Pai, porque se tal lembrança vos acompanhasse à terra, não mais haveria aí repouso em vossos corações. Como poderíeis vós, constantemente assediados pela vergonha, pelo remorso, fruir um só momento de paz? O esquecimento aí é um benefício, porque a lembrança aqui é uma tortura. Mais alguns dias e, como recompensa, a resignação com que suportei as minhas dores, Deus me concederá o esquecimento da falta. Eis a promessa que acaba de fazer-me o meu bom anjo. E assim, portanto, refletis, meus bons amigos, sobre que o passamento é uma dádiva divina e que depende de nós torná-lo mais brando ou pesaroso, de acordo com aquilo que semeamos na vida terrena. Um forte abraço a todos e até a próxima.